Pega a sua Bíblia. Quantos estão com a sua Bíblia aí? Lucas capítulo 17, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 17. Eu vou ler aqui os versículos 3 ao versículo 6. E diz o seguinte: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração. É interessante, nesse momento do Evangelho de Lucas, alguns estudiosos acreditam que em Lucas capítulo 17, um ajuntamento de ensinamentos importantes de Jesus foram coletados e inseridos nesse momento dos Evangelhos. E aqui então, nós temos um momento muito importante. Quando eu leio esse capítulo, o que eu vejo é que Jesus, ele está trazendo uma nova forma de pensar para os discípulos. É simples, ele estava preparando gente para mudar o mundo, ele estava preparando gente que ia causar um alvoroço na história, ele estava preparando gente que aonde chegasse tudo ia mudar, e ele queria colocar algo tão poderoso na vida dessas pessoas, que ele começa a trazer uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver. Ele começa a questionar tudo que está estabelecido, mas não como o nosso tempo, que tira bases do que está estabelecido e não coloca nada no lugar. Ele está colocando algo muito poderoso no lugar. E então, a igreja de Jesus começa, no livro de Atos, nós temos a história do começo da igreja primitiva, e a igreja de Jesus permanece firme, poderosa, transformadora, sobrenatural, até os dias de hoje, avançando. Não tem perseguição que para a igreja, não tem nada que possa parar o mover do Espírito Santo sobre a igreja. E como que ele faz isso? Ele faz isso mudando a forma dos discípulos pensarem. É como se fosse colocado aí, usando uma linguagem de tecnologia, um novo mindset, uma nova configuração. Esses dias eu estava com um amigo, ele me pediu para fazer alguma coisa no celular dele, eu não sei se era para anotar o meu número ou fazer alguma coisa, e eu apertei alguma coisa no celular dele, que ele falou, o que você fez aí? Eu falei, não, eu apertei aqui 2 vezes, apareceram essas janelas e tal, eu não sabia que esse negócio fazia isso não. E aí quando eu olhei o celular, ele tinha atualizado o sistema do seu celular, a carcaça era a mesma, mas havia funções novas, liberadas, habilitadas naquele celular. Sabe, às vezes, nós temos funções novas, nós temos poder para coisas novas que Deus nos dá, que estão limitadas a uma versão velha que nós temos configuradas dentro de nós. Quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus está pulsando algo novo na sua vida de tal forma, que você vai fazer coisas que você não é capaz de imaginar que você poderia fazer. Tem coisas novas, funções novas dos céus, sendo liberadas para você e para a sua vida. E é interessante que o texto vai falar do grão de mostarda. E Jesus está falando sobre algo extraordinário. E ele está falando sobre, por exemplo, ele fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e disser para uma moreira que ela saia de um lugar, seja arrancada daquele lugar e se plante no mar, isso então será possível. E a moreira, ela era conhecida como uma árvore de raízes profundas. Acredita-se que as raízes das amoreiras, aqui era a moreira, provavelmente a moreira negra, elas ficam na terra por cerca de 600 anos. Era algo muito profundo, muito arraigado, muito bem estabelecido. E eu nunca vi uma água que é capaz de você ter ali, somente ela,
ter uma planta que vai então ser plantada na água e ter uma estrutura como essa. Jesus está basicamente dizendo que eles poderiam viver o extraordinário a partir de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda era uma referência para algo muito pequeno. Jesus estava dizendo o seguinte, que os nossos gaps para viver o extraordinário, o que é o extraordinário para você hoje? Estão nas pequenas coisas. Não está naquilo que você não consegue fazer, mas é algo pequeno, porque é algo que Deus já fez por você. O que seria o extraordinário para você hoje? Talvez você possa falar, o extraordinário seria eu ser liberto de um vício. O extraordinário seria eu acreditar que eu pudesse ter um futuro feliz. O extraordinário seria os meus pais não se divorciarem, eu passar naquela faculdade, ou talvez a minha família inteira se converter. Eu não sei o que é extraordinário para você, mas Jesus está dizendo para você tocá-lo, algo muito pequeno que você precisa fazer, você pode fazer, e o extraordinário está disponível para você. Eu queria perguntar para você hoje, qual é o seu grão de mostarda? Qual é a sua pequena coisa que você tem que mudar? Entramos em 2017, cheio de promessas, não é? Vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer melhor o meu tempo devocional. Alguns falaram, eu vou buscar a Deus. E talvez pela primeira vez no ano você entrou dentro de uma igreja com a expectativa de ouvir uma palavra de Deus. Alguns falaram que iam fazer dieta, mas já teve que recomeçar 5 vezes. E assim vai. E esse ano, Deus abriu para você nova estação, nova oportunidade, novo tempo para tocar tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua história. E os discípulos estão vendo Jesus falar, Ele está falando sobre perdão, e aqui então, eles chegam à conclusão, que eles não tinham condições de viver o que Jesus estava falando com a fé que eles tinham. Eles falam, aumenta a minha fé. Quantos aqui já tiveram a situação na sua vida que você precisou de mais fé? Deixa eu ver. Todo mundo. Eu queria trabalhar aqui rapidamente. O que fazer quando você sabe que precisa de mais fé? Primeiro, você precisa repensar o seu jeito de viver a partir das palavras de Jesus. Repensar o seu jeito de viver a partir das palavras de Jesus. Ele está dizendo, se o seu irmão pecar, repreendam. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se ele pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Se uma pessoa errar do mesmo jeito, 2 vezes com você no mesmo dia, e voltar e falar assim, eu estou arrependido, de cara lavada, qual que é a sua impressão disso? Arrependeu coisa nenhuma, sim ou não? Jesus está dizendo assim, não importa se o mundo vai continuar lascado, se o povo vai continuar fazendo o que não presta, se eles vão continuar fazendo você de bobo ou não, você vai continuar entregando o amor de Deus, porque o amor de Deus não se limita às falhas do mundo. E os discípulos falam assim, Senhor, eu não consigo amar as pessoas desse jeito, eu não consigo, porque as pessoas são capazes de me entristecer, as pessoas são capazes de me fazer desistir, as pessoas são capazes de questionar a minha fé no Senhor, porque se alguém falha comigo, eu acho que Deus é injusto. Às vezes não precisa de muita coisa, é só alguém sair e esquecer de você. Aí você fala, o mundo acabou, Deus é injusto, sair dessa igreja porque é um bando de hipócrita. Não é? Às vezes essas pessoas têm esse poder sobre você, e Jesus está dizendo, não, elas não têm. A partir de algo que eu estou liberando na vida de vocês, pela fé, vocês têm um poder de amar tão poderoso, e vocês se tornam tão fortes, que vocês vão voar sobre circunstâncias como essa, e ninguém vai poder configurar o que está dentro de você, porque o que está dentro de você é maior do que o que está no mundo, porque aquele que é capaz de restaurar vidas, é maior do que aquele que quebra vidas, amém gente? Então, você precisa, só que para você viver isso, você precisa repensar o seu jeito de viver a partir das palavras de Jesus. Sabe, eu não posso ter o meu jeito e o meu Deus. Se eu tenho o meu jeito e o meu Deus não é o meu Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas as pessoas têm costume de explicar os seus erros, achando que elas são os seus erros. Tem gente que fala assim, não, quando chega no momento que a gente pisou na bola,
Não, eu sou assim mesmo, sem noção. Eu sou assim mesmo, deprimido. Eu sou assim mesmo, eu desisto sempre. E as pessoas vão dizendo isso, como se o seu jeito não pudesse ser mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você é incapaz de perdoar, e a sua incapacidade de perdoar te distanciou de Deus, te distanciou do Espírito Santo, chegou um tempo de você, pela fé, se conectar com Jesus, receber o perdão e começar a perdoar a partir de hoje. E você vai viver uma vida melhor. Sabe por quê? Porque o ressentimento não faz bem para você. Alguém já disse que o ressentimento é como você tomar um veneno e esperar que outra pessoa morra. Não funciona. Jesus está dando o único caminho que funciona. É interessante que se a gente não colocar as palavras de Jesus em prática, a gente vai descobrir que ele tinha razão. Porque a falta de perdão não vai nos levar para lugar nenhum. Então repense o seu jeito ao jeito de Deus. Porque se você tem um Deus fiel, verdadeiro, justo, bom, que te ama, o seu jeito é do jeito do seu Deus. Amém? Segundo, você também pode pedir ajuda ao invés de desistir. Os discípulos se depararam, acho que aqui já tinha uma caminhada longa, então eles começaram aqui a prestar um pouquinho mais de atenção. Porque sempre, quando eles se opunham, eles se davam mal, ainda tinha uma palestrinha de Jesus depois. Aí então, eles param e falam assim: eu cheguei num ponto da minha fé, que eu não consigo dar o próximo passo, porque eu não consigo perdoar alguém que eu acho que não se arrependeu. Aí então, porque na mente deles, é interessante que tem algo acontecendo aqui, Jesus está quebrando a lógica dos discípulos, porque na mente deles eles estão falando assim, sobre tamanho de fé, aumenta a minha fé, e Jesus está falando, a questão não é o tamanho, a questão é se ela é verdadeira ou não. Jesus está falando, a questão não é o tamanho da sua fé, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas for genuína, num Deus que existe, que é verdadeiro, que é bom, esse Deus é capaz de aumentar a sua fé. A grande questão não é se ela é grande ou se ela é pequena. E também, outra forma de pensar aqui que Jesus está questionando os discípulos é que perdoar parece ser uma coisa de gente fraca. Jesus está dizendo que quem perdoa, pela fé vai fazer coisas extraordinárias. E aí então os discípulos chegaram à conclusão que esse pensamento estava muito difícil para eles viverem. E aí, ao invés de desistir, eles pediram para Jesus: aumenta a minha fé. A gente tem ouvido algumas palavras nesse começo de ano, e a gente volta sempre no mesmo ponto, em que nós, na nossa crise de fé, nós temos algo muito poderoso ao nosso favor. Simples, você pode pedir a ajuda de Jesus, e quem pede recebe, quem bate a porta lhe será aberta, e quem busca encontra. Vem no meu coração aqui que tem pessoas aqui que estão buscando ter uma experiência real com Jesus. Jesus vai se revelar a você de uma forma muito poderosa e pessoal. Eu não sei se as respostas serão sanadas, mas Deus vai te dar paz para você dar um passo com Ele, a sua vida vai mudar para sempre. Simples. Pede a ajuda de Jesus ao invés de desistir. Tem muita gente exausta e deprimida, tentando fazer algo que só se consegue com a ajuda de Jesus. Tem gente querendo mudar de vida para seguir Jesus. Isso é muito deprimente. Agora você pode pedir a ajuda de Jesus para segui-lo. Pedir a ajuda de Jesus para fazer o que você não consegue fazer. E por último, quando você entende que você precisa de mais fé, o que você pode fazer é vencer os seus limites internos, e então ser liberado para o extraordinário. Essa é uma noite de liberação de pessoas para o extraordinário. Essa é uma noite de vencer mediocridade. Essa é a noite de você ser liberado por Deus para vencer aquilo que é um limite interno, para que o extraordinário seja alcançado. Versículo 6 fala, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Gente, antes Jesus está falando de perdão. Perdão é uma coisa que acontece dentro de você ou fora de você? Fora.
Perdão, dentro. Você está atento, né? Perdão é uma coisa que acontece dentro de você e depois externa fora de você. E aqui então, quando Jesus fala sobre a amoreira, eu acredito que também, quando os discípulos estão pedindo para que a fé seja aumentada, e se perdão uma coisa dentro de nós, e se isso que gerou essa palavra de Jesus, eu posso crer que quando nós vencemos limites dentro de nós, o extraordinário acontece dentro de nós. Amoreiras são arrancadas dos lugares previsíveis da nossa vida. Quais são os lugares previsíveis da nossa vida? É aquela mágoa, aquela opressão, é aquela devastação que aconteceu a partir de uma rejeição, a partir de um abandono, a partir de uma violência, a partir de limitações dessa vida, a partir até de faltas de oportunidades, e você ficou com uma raiz profunda, num estado de espírito, que você não consegue fazer mais nada na sua vida. E Jesus está dizendo, essa raiz profunda vai ser arrancada até o fim, e ela vai ser lançada ao mar, e você vai estar pronto para prosperar, para avançar em tudo aquilo que Deus tem para você. E aí então você vai estar pronto para viver o extraordinário na sua vida e na sua história. Uma das coisas que eu mais observo na juventude, na vida das pessoas, na minha própria vida, é que muitas vezes o nosso gap, a nossa dificuldade de alcançar os lugares que Deus tem para nós, um casamento abençoado, uma formação bem-sucedida, um bom emprego, um ministério que alcança pessoas e ama pessoas, não é uma falta de competência. Às vezes são emoções instáveis, são coisas internas. Tem uma pessoa que é capaz de fazer coisas extraordinárias. Ela poderia ter inventado o Facebook antes, só que ela estava mal resolvida, triste e acabada por dentro. Ela não tinha vontade de fazer nada. Ela poderia ter uma ideia que ia trazer uma cura para uma doença do nosso mundo, uma descoberta científica, mas ela estava desgostosa da vida, sem vontade de viver. Os nossos maiores limites estão dentro de nós. Jesus quer que esses limites sejam vencidos, para que você seja uma pessoa que viva a sua vocação de mudar o mundo. Eu vejo na Bíblia homens como o profeta Elias, que surge na frente de Acabe. 1 Reis 17, não tem nem genealogia de Elias. E eu vejo, Deus está querendo levantar uma geração que vai surgir sobre os reis dessa terra. E às vezes o nosso gap para isso está em questões internas. Eu não sei aonde você está, mas eu vejo na história pessoas que na fase de juventude começaram algo e viveram o extraordinário. E nós temos um estudo hoje que fala que essa fase de juventude, onde coisas extraordinárias acontecem, tem sido uma fase perdida. E aí a gente tem muito suicídio acontecendo, a gente tem os vícios que crescem na sociedade, a gente tem uma geração que perde a sua oportunidade para o Facebook e para o Netflix. E eu queria perguntar onde você está. Tem gente que aos 20 anos, o máximo que conseguiu fazer foi bater o carro do pai, terminar 5 namoros, estrear na dívida do cartão de crédito, e talvez muita coisa não aconteceu. Mas eu quero dizer para você que esse vai ser o ano de deslanchar tudo na sua vida e na sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler aqui rapidamente algumas pessoas que muito jovens começaram algo que mudou o mundo. Nelson Mandela, aos 23 anos, ele recusou uma sucessão de liderança tribal, se mudou para Joanesburgo para iniciar sua luta contra o apartheid. Aos 26 anos, já estava completamente engajado politicamente, formado em direito, e criou a campanha Um Negro e um Voto. A luta de Nelson Mandela contra o apartheid mudou o mundo. Depois, Martim Lutero, ele era professor de teologia germânico. Entre os 20 e os 30 anos, ele teve experiências fortes com a Bíblia, na sua devoção com Jesus, ele se posicionou frente à religiosidade que oprimia as pessoas na igreja romana, e então, aos 34 anos, ele vai colocar as 95 teses na porta da capela de Wittenberg, e depois, em 2 semanas, aquelas
teses tinham sido copiadas e tinham se espalhado por toda a Europa, e ele então começa o movimento protestante que muda o mundo também. Alexander Fleming, esse cara, por causa dele, as pessoas aumentaram a sua expectativa de vida. Aos 25 anos ele se forma em medicina, ele começa uma carreira científica na medicina, e então, aos 47 anos, ele descobre a penicilina, o primeiro antibiótico, e então as pessoas têm expectativa de vida maior. Martin Luther King Jr., aos 26 anos, 1955, ele lidera o boicote aos ônibus em Montgomery, e começa então a Conferência de Liderança Cristã do Sul. Aos 33 anos, ele realiza a marcha em Washington, onde faz o seu discurso, Eu Tenho um Sonho. E nós sabemos que a luta de Martin Luther King Jr. também mudou o mundo. Um cara que você não deve conhecer muito, Sérgio Moro, aos 24 anos, tornou-se juiz federal. E aos 24 anos ele já havia se especializado em crimes financeiros. E estava fazendo seu mestrado e posteriormente fez seu doutorado. Após ter participado de várias operações, aos 43 anos ele ganhou notoriedade com a Operação Lava Jato, que tem sido noticiada no mundo inteiro. Aos 24 anos, tem gente que fala assim, você é o Sérgio Moro. Então, percorra o seu caminho, e você pode ir além dele pela graça de Deus. Amém? Também o Spurgeon, aos 15 anos ele se converte, aos 16 ele faz sua primeira pregação, aos 17 ele assume sua primeira igreja, aos 21 ele se muda para Londres porque não se continha mais as pessoas aonde ele pregava, e então o tabernáculo metropolitano é então construído, que comportava cerca de 12 mil pessoas, e ele então, de 3 em 3 meses ele falava, se você assistiu um culto nos últimos 3 meses, espera um pouquinho para você voltar, para que outras pessoas consigam participar dos nossos cultos também. Jesus Cristo, aos 13 anos de idade, ele estava ensinando para os mestres da lei. Eu acho que dos 13 aos 30 ele ficou assim desesperado para entrar no campo logo, sabe? Mas tinha um tempo para chegar lá. Aos 30 anos ele é batizado, ele começa o seu ministério. Em 3 anos, ele estava na cruz dizendo que estava consumado. E a sua experiência mudou o mundo para sempre, por toda a história. E por isso nós estamos aqui hoje, pela graça de Deus. E eu queria perguntar para você, esse homem que venceu tudo que paralisava as pessoas no seu tempo, é esse que vive em você, ou pode viver em você, e fazer com que você vença toda a paralisia do seu tempo, da distração à tragédia, para que você cumpra o seu propósito de vida. Você não tem tempo a perder, tem muita gente para a gente amar, tem muita coisa que você foi chamado para fazer, você tem um ministério relevante, uma vida para viver, e você foi chamado por Deus para mudar o mundo e alcançar muitas pessoas para a glória de Deus. E eu queria perguntar onde você está hoje, sabe? Queria que você fechasse seus olhos. Jesus não tem problema com ambição. E eu queria, isso é meio estranho, mas pelo poder do Espírito Santo, liberar uma ambição para a sua vida hoje. Jesus não tem problema com ambição, ele tem problema com a ambição pequena, que só se restringe às coisas relacionadas a você. Jesus te chamou para grandes coisas. Se você não tem vivido grandes coisas, você pode repensar a sua vida, entregar sua vida para Jesus, ou você pode realinhar sua vida com Jesus e viver com Ele um novo tempo que vai mudar toda a sua história. Efésios 3, 16 a 20 vai dizer, oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.